aprovado o regime de urgência para o projeto de lei 3453/2021. Sou Mário de Oliveira Filho e você está no Papo de Criminalista. O ministro Fux, em uma decisão mais ou menos recente, aboliu uma praxe milenar que era o voto de Minerva. Em caso de dúvida, absolve-se o réu. Mas o ministro Fux resolveu e entendeu que não era bem assim. Muito bem, isto por um lado foi bom, porque esse projeto de lei que está lá desde outubro de 2021 na Câmara dos Deputados, agora recebeu o regime de urgência. E ele é muito importante porque, como se diz aqui, o Brasil, tudo é possível e o óbvio tem que ser explicado. Então, o deputado Rubens Pereira Júnior promoveu esse projeto de lei e que fala exatamente sobre a questão da presunção de inocência. A presunção de inocência é o único princípio que a nossa Constituição agasalha. Esse tal de indúbio pro società, isso não existe. Isso é uma invenção, não é sequer um princípio, é um brocardo, ou melhor, é um dito popular jurídico, que não quer dizer nada, porque a Constituição não o agasalha. Mas a nossa jurisprudência, desde a primeira instância até o Supremo Tribunal Federal, entende que existe o indúbio pro società, principalmente nos crimes de competência do Tribunal do Júri. Mas nos casos onde se decide pelo mérito, este projeto de lei diz o seguinte: há uma nova consequência sobre o resultado de julgamentos em órgãos colegiados. Então, o artigo 41A, parágrafo único da Lei 8.038 de maio de 90, ele passa a vigorar com a seguinte redação: em todos os julgamentos em matéria penal ou processual penal, em órgãos colegiados, havendo empate, prevalecerá a decisão mais favorável ao indivíduo imputado. Não se fala mais em voto médio, agora é o voto mais favorável. Tinha que mudar, né? Não dá, né, ministro Fux? Não dá. O artigo 3º diz o seguinte, que o parágrafo 1º do artigo 615 do Código de Processo Penal passa a ter a seguinte redação: em todos os julgamentos em matéria penal ou processual penal, em órgãos colegiados, havendo empate, prevalecerá a decisão mais favorável ao indivíduo imputado. Está reforçado em duas leis. Não tem mais voto médio, é o voto mais favorável, seja em habeas corpus, recurso de apelação, recurso em sentido estrito. Isso é bom, isso é muito bom. Essa ordem de habeas corpus, ela poderá ser, segundo o projeto de lei, concedida de ofício pelo tribunal ou pelo juiz em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou em recurso em que veicula o pedido de cessação de coação ilegal. É o tal do não conheço, mas concedo de ofício. Legalizar a coisa. Ficou ótimo, eu achei muito bom. Esse texto de lei, ele vem garantir a aplicação da Constituição Federal, que tanto ela quanto o processo penal, eles visam a proteção dos indivíduos, porque é dever constitucional de se preservar o princípio da presunção de inocência. Isso é muito importante. E olha, ninguém aqui tomou uma vacina para ser alcançado justa ou injustamente por um processo penal. Mesmo aqueles que são contra, os inimigos do processo penal democrático, que são contra tudo, aliás, vejam bem, os autores que são a favor, né, do indúbio pro società, que são a favor do voto médio, que são a favor dessa decisão do Fux, que escreve isso nos seus livros, esses punitivistas agora encontraram uma barreira legal. Não pode mais sustentar esse tipo de tese. Eu fico feliz. Papo de Criminalista, a gente volta. Grande abraço.